Bom, meu nome é Moema Vergara, sou pesquisadora da Coordenação de História da Ciência do Museu de Astronomia e Ciências Afins. E toda vez que me perguntam como eu escolhi a carreira de historiadora, inevitável falar da minha vida pessoal. Bom, eu sou filha de um economista, né? Minha mãe era pedagoga e tinha uma questão assim, de um valor da história, né? Isso era inegável. Apesar de ouvir coisas assim né, de outros membros da família, tipo, a mulher vai casar, não tem problema fazer história, como uma carreira mais feminina, né, que não dá muito futuro, não tem muita repercussão. Mas isso eu nunca, do meu pai e da minha mãe, eu nunca ouvi. Eu escolhi fazer história com 14 anos e até hoje eu me lembro exatamente do dia que eu resolvi fazer história. Que eu estava num ciclo de palestras, isso era o final da ditadura, quando a gente estava repensando o país, e fui assistir a palestra, assisti de vários especialistas, de pessoal de cinema, de jornalistas, uma série de pessoas falando, né, o que significou a ditadura. E quando chegou um historiador e colocou tudo aquilo em perspectiva, eu fiquei apaixonada e falei assim, é isso que eu quero. Então, com 14 anos, aí me lembro de chegar em casa e falar para minha mãe, mãe, já sei o que eu quero fazer história. E fui muito bem acolhida, assim, na minha família. Isso foi uma coisa muito importante para mim, né? Então, assim, a história para mim significa eu me entender no mundo, né? Então, e foi a partir disso que eu fui seguindo a minha carreira. Depois disso, né, fiz faculdade, fiz o mestrado, e sempre com as discussões daquele momento. Então, assim, quando eu já estava no final da minha graduação, já pensando no mestrado, o marxismo estava em crise, né? Então, eu fui fazer com Leandro Konder o meu mestrado, que tinha a ver de resgatar o que foi o socialismo utópico como uma fonte de crítica ao socialismo real, que era uma questão muito forte na academia naquele momento. Depois que eu esgotei meu tema de mestrado, eu realmente esgotei o tema, eu senti que eu queria continuar fazendo história, claro, mas eu não sabia muito o que fazer. Que tema eu iria perseguir. E por um acaso do destino, eu recebi um convite para ter uma bolsa aqui no Museu de Astronomia, isso em 98, e eu não tinha tido, porque o problema da história da ciência é que a gente não estuda isso na escola, né, na faculdade, não é uma disciplina ministrada, e foi por um acaso, né, foi por um convite, eu vim para o museu, e fiquei mais uma vez assim apaixonada. Meu desafio na minha primeira pesquisa era falar sobre o acervo do museu, estava dentro de um projeto de pesquisa coordenado pela pesquisadora Alda Reiser, que a gente tinha que dar um sentido, entender essa coleção de instrumentos científicos que a gente tinha e tinha pouca informação naquele momento, né? Então, também é uma questão que eu fui perseguindo durante vários anos e continuo perseguindo, porque a gente ainda não está longe de esgotar essa questão. A missão que me foi dada era muito difícil, porque você tem que confrontar tanto a questão do artefato, quem fabricou, o ano que foi criado, para que servia, né, com várias outras fontes. E, imbuída dessa missão de entender essa coleção, eu fui atrás dos manuais, né, para poder entender como é que funciona um teodolito, um altozimuth, etc. E chegando no arquivo para encontrar esses manuais para poder entender essa coleção, que eu encontro uma série de publicações que estavam divulgando ciência no século XIX no Brasil, né, coisa que eu não tinha muita ideia a priori, que existia esse tipo de imprensa no Brasil. E era direcionada, assim, tinha claramente um perfil assim, de operários, que para lerem nas suas horas de descanso, e noções de higiene, noções de astronomia, e uma série de conhecimentos científicos. Eu fiquei muito surpresa com isso, porque na minha cabeça, o século XIX, a questão do trabalho era o trabalho escravo. Então, numa sociedade escravista, para que você precisa divulgar ciência, né? Aí eu fiz meu doutorado em cima desse tema, né? Tentando entender como é que foi essa comunicação para um público geral da ciência.
e que me despertou para a questão da divulgação da ciência, que é um tema que eu tenho trabalhado desde então. Essas duas questões estão sempre balizando as minhas pesquisas, que tem a ver com a coleção de instrumentos científicos do Observatório Nacional, hoje na guarda do Museu de Astronomia, e também essa visão, assim, como é que o público, em geral, tem acesso à ciência num momento chave para a gente entender a história do Brasil, que é o século XIX. A história é fascinante porque você pode ter vários perfis de pessoas que não tem que ter um perfil único para fazer história, né? Geralmente, quando a gente pensa nessa carreira, está ligado ao magistério. Tradicionalmente, quem pensava em fazer história pensava em ser professor, né? Hoje em dia, a gente já tem grandes espaços, assim, uma diversidade para o profissional de história, não necessariamente engajado em sala de aula, como no meu caso, por exemplo, sou pesquisadora, né? Os museus têm aberto muitos espaços também para historiador. Então, assim, você tem uma série de nichos na sociedade que tem possibilidade de abrigar esse profissional. A história cabe todo mundo, mas o que nos une é a vontade de entender a sociedade ao longo do tempo, de ver os processos que nos tornam semelhantes e diferentes, né? Então, por exemplo, aqui nessa sala a gente está rodeado de fotografias do começo do século XIX. Então, uma questão para mim seria: quais são as preocupações desses homens e mulheres que são iguais às minhas ansiedades, as minhas alegrias, os meus medos, as minhas expectativas, e o que é diferente, né? Então, essa preocupação com o tempo, eu acho que é o que une quem está interessado em fazer história.